Você é do tipo de pessoa que não gosta de falar em público, que evita falar em público por conta de se preocupar com o que vão pensar a seu respeito? Você é do tipo que na hora de sair preocupa-se muito com o que vão pensar com relação ao modelo de roupa que você optou por sair? Se você é esse tipo de pessoa, vem comigo que eu vou falar com você sobre isso. Vamos lá? O que os outros pensam ao nosso respeito acaba sendo também um componente da nossa autoestima. Acaba sendo normal essa observação que o indivíduo faz com relação ao comportamento dos outros indivíduos que estão inseridos ali na sociedade. Até dessa forma que os comportamentos, os gostos vão se assimilando uns com os outros e grupos vão sendo formados, as pessoas que mais se identificam, que mais gostam de certas coisas, vão formando grupos. Enquanto indivíduo que convive em sociedade, é comum que o sujeito se pegue pensando no que os outros pensariam se ele se comportasse, se posicionasse ou opinasse de tal forma. Porém, o problema surge se isso tudo vira um excesso. Se você se vê ali numa casinha, isolado, enjaulado, por conta de não conseguir fazer, não conseguir se mover, não conseguir se expressar, por conta dessa preocupação em excesso, esse medo do que os outros indivíduos vão pensar ao seu respeito. O medo em excesso das críticas, dos julgamentos, do posicionamento alheio a respeito da forma como o sujeito está se manifestando, está se comportando, está desenvolvendo suas funções, é uma situação que não pode travar o dia a dia da pessoa. Ele não pode se ver travado por conta desses olhares alheios para com ele. Se o indivíduo estiver se sentindo prejudicado por conta desse medo excessivo com relação ao pensamento dos outros a seu respeito, é importante que pare e que olhe todo o contexto. Precisa ser feita uma revisão nisso aí para entender quais são os pontos que estão errados e que precisam ser olhados de uma forma diferente. É importante que fique claro que eu não me preocupar com o que os outros vão pensar ao meu respeito é bem diferente de eu sair por aí agindo da forma como eu penso que eu devo agir, me comportando da forma que eu acho que eu quero agir e desrespeitar normas, regras, as leis. Cada coisa é uma coisa. O que os outros pensam ao meu respeito é uma coisa. E eu desrespeitar leis, normas e regras por conta de eu não me preocupar com nada é muito diferente. Então é importante que nós estejamos atentos a isso. O que nós estamos falando aqui seria com relação ao pensamento dos outros ao meu respeito. Não existe aquele indivíduo todo soberano que vai agir da forma como acha que deve agir e não ter consequências por isso. Para conviver em sociedade, nós temos que estar sim atentos a tudo que acontece ao nosso redor, no sentido de como nós devemos nos posicionar obedecendo regras, normas e leis e assim sucessivamente. Nem tudo é exatamente da forma como eu penso que deve ser e vou agir da forma como eu gostaria de agir. Tudo existe um processo de respeito e de seguir regras e normas e leis, sim. Muitas vezes o indivíduo se pega demonstrando comportamentos sociais que não condizem em nada com ele mesmo. Faz dessa forma para se sentir amado, querido, para ser aceito em grupos, visto que os grupos são formados por afinidades de comportamentos, de gostos, enfim. Para se sentir aceito, o indivíduo acaba se comportando de uma forma que foge àquilo que é realmente a sua essência. Com relação a dicas de como conseguir se livrar dessa jaulinha ali que impede com que a gente haja de forma autêntica, original, seria o seguinte. Primeiro, busque se livrar desse processo tenso que seria tentar controlar o que os outros pensam ao seu respeito. Isso acaba te desgastando, te diminuindo, tentando ali forçar impressões positivas. Ser autêntico, não fugir das suas características próprias, de você mesmo, do que você é de verdade, faz com que as pessoas gostem do seu verdadeiro eu e não de máscaras, de falsas impressões positivas criadas ali para querer impressionar, para querer ser amado de certa forma. Busque evidenciar os seus gostos, a sua essência, as suas características. Deixe assim muito claro as suas peculiaridades. Gostoso mesmo é saber que você é querido pelaquilo que você é de verdade, na sua natureza, na sua essência. É preciso aceitar também que você nunca agradará 100% as pessoas. Obviamente
que uns gostarão de você e outros não. Faça você o que fizer, certamente haverá as pessoas que estarão descontentes, que não gostarão de você, que não te aceitarão por algum motivo, e outros que, em contrapartida, super gostarão de você, do seu comportamento, da sua essência. Isso, então, é algo que a gente tem que aceitar. Nunca que 100% das pessoas gostarão de você. É muito importante também que nós, enquanto seres humanos, que convivemos em sociedade, sempre interagindo uns com os outros, que nós estejamos bastante atentos com relação à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Nós precisamos ter humildade o suficiente para entendermos que da nossa plateia, dos indivíduos que se relacionam conosco, não virão somente aplausos. Quando tiver aplausos, sejam bem-vindos. Mas quando tiver críticas, também é necessário que a gente pare e olhe para essas críticas. A que ponto elas são positivas, a que ponto elas são negativas, e de uma forma bastante humilde, fazer ali um filtro nessa situação. O que é que faz sentido? O que é que realmente eu não estava vendo e agora eu posso olhar para essa situação de uma forma um tanto mais atenta? É importante a gente falar também a respeito da questão da empatia. Imagina que o indivíduo fez um apontamento com relação à forma como você está se comportando e você se colocar no lugar no sentido de ver a situação da forma como ele olha. Será que isso faz sentido para você ou não? Pode ser que sim. Antes de ir para a última dica, eu gostaria de falar também com relação àquele medo do que os outros vão pensar, já baseado em algo que você tentou fazer, que não deu certo e que as pessoas olharam, que as pessoas presenciaram. Seu projeto fracassou, as pessoas observaram isso, e agora esse medo de pessoas de novo assistirem algo que você tentará fazer e não dá certo, acabar te travando, você não fazer por conta do que os outros vão pensar se você tentar e der errado novamente. É importante entender que se você tentou e não deu certo, não significa que você é um fracassado por isso. Nós somos seres humanos em desenvolvimento e nesse nosso desenvolvimento, nós estamos propensos a erros sim. Muito do que deu certo para alguns pode não dar certo para outros. Então, se você tentou e o projeto fracassou, não significa que você vai estacionar, vai desistir da vida, o mundo acabou. Muitas e muitas e muitas tentativas são feitas até que dê certo. Pode dar certo de primeira? Pode, porém, nem tudo dá certo de primeira. Errar uma, duas, três, quantas vezes foram precisos para que algo dê certo? É preciso. Não dá para estacionar. O ideal é que não deu certo, partimos para outra, novas e novas e novas tentativas. Termos em mente que a gente precisa ir se adaptando, se readaptando a novos contextos, a novas tecnologias, inclusive, é preciso. Porque muito da experiência que eu tinha há 10 anos atrás, hoje já não faz mais sentido eu usar da mesma forma, usar as mesmas técnicas, fazer tudo como era feito 10 anos atrás. Basicamente, o mundo evolui muito rapidamente em todos os sentidos e é preciso que nós buscamos constantemente conhecimento, buscamos nos adaptar, nos readaptarmos quando preciso for e assim vamos evoluindo. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém sabe 100% tudo e é importante termos isso em mente. O que as pessoas pensam a respeito das nossas tentativas que deram errado é só o que elas pensam, é algo que está fora do nosso controle, certo? Vamos para a última dica então. A dica de ouro seria que nós, enquanto seres humanos, precisamos nos posicionar como alguém que entende que não somos o centro do universo. O mundo não gira ao nosso redor, nós não somos o único ser humano que está ali no centro, todo soberano da Terra e todos os olhares estão voltados para si mesmo. Isso que nós temos que ter em mente. Nós não temos todos os olhares do mundo voltados para nós, da forma como nós estamos nos comportando, como estamos agindo. Entenda que assim como você tem a sua vida e desenvolve as suas funções diariamente, esse outro indivíduo também desenvolve suas funções, também tem suas vivências, também tem seus medos, tem suas frustrações, tem seus erros, está vivendo assim como você. Vocês têm vidas importantes de maneira igual. Cada indivíduo tem seu valor. Você não é o centro do mundo. A partir do momento que você consegue enxergar que existem outras pessoas vivendo além de você nesse mundo, essas pessoas também passam por momentos ansiosos, conflituosos, momentos de aflição, momentos de angústias, momentos alegres, momentos tristes, felizes, enfim. Eles vivem ao mesmo tempo que você está vivendo, ele também está vivendo. Ele também tem medo, ele também tem dores, ele também tem seus anseios.
Nesse momento, quando você consegue ter essa percepção de mundo onde você está, mas outras pessoas também estão passando por N situações ao mesmo tempo, você consegue se ver de uma forma mais leve. A partir do momento que você para de se enxergar como sendo o centro das atenções, você começa a ter relacionamentos mais saudáveis. Você consegue olhar melhor para um filho, para o esposo ou para a esposa, para os seus pais, enfim, seja para quem seja as pessoas com quem você se relaciona. Esses relacionamentos tendem a ficarem mais saudáveis. Você consegue enxergar os outros além de si mesmo. Além de tirar o fardo que seria você carregar todo esse medo de se posicionar, de falar, de se comportar por conta do que os outros vão pensar a seu respeito, você vai ser um ser humano capaz de observar que existe todo um mundo ao seu redor. Existem inúmeras situações acontecendo na vida de outras pessoas ao mesmo tempo que situações acontecem na sua vida. Isso é perfeito, essas observações, essa percepção de mundo onde existe você e um monte de outras pessoas vivendo ao mesmo tempo. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais esse vídeo. Logo, logo voltarei com muito mais conteúdo para vocês.